vamos começar com os dados específicos. Pensilvânia. Na Pensilvânia, a margem de vitória de Biden agora, que não é uma vitória, é uma fraude, é 169 mil votos. São mais de 600 mil votos e temos declarações de que não houve inspeção desses votos quando foram contados. São votos por correio, que são particularmente sujeitos à fraude. Em um relatório, há muitos anos atrás, o presidente Jimmy Carter disse que os votos por correio são suscetíveis à fraude e devemos considerar usá-los, e eles podem ser usados para fraude. E mesmo o jornal New York Times trouxe artigos sobre como é perigoso o voto por correio. Essa é a primeira vez que fizemos em massa e creio que provamos que não só é suscetível à fraude, mas é facilmente fraudado, especialmente se há um plano ou um esquema que parece muito parecido com o que Joe Biden disse poucos dias antes da eleição, de que ele tinha a melhor equipe de fraude de votos do mundo. Não sei se eram tão bons, porque eles cometeram muitos erros e nós os pegamos. Um dos erros foi impedir inspetores republicanos. Quase todo o país, mesmo a Tanzânia e outros, tem regras sobre os inspetores, e especialmente para votos em correio. E por quê? Pois eles podem ser fraudados facilmente e não podem ser checados. As pessoas que nunca votaram por correio, vou mostrar como é fácil. Você preenche um envelope como este. Na Nova York, colocamos o seu distrito e o precinto onde está votando. Preenche com seu nome, endereço e assina. Há um envelope para colocar o voto dentro. Então ele é enviado. Quando o voto está sendo contado, invariavelmente nos Estados Unidos, até a fraude massiva que vimos nessa eleição, os inspetores republicanos e democratas, assim como outros, podem observar a abertura do envelope. Isso acontece nos Estados Unidos todos. Porque a única forma de descobrir se é um voo fraudado ou não é quando ele é observado e aberto. E quando o envelope é jogado fora, a única coisa que sobra é o voto. Pode ter sido uma pessoa morta, Mickey Mouse, não ter sido preenchido corretamente, pode ter sido a mesma pessoa por 30 vezes. E todas essas coisas aconteceram a propósito. It's one of my favorite war movies because he comes from Brooklyn. And when the nice lady who said she saw, no filme que mencionei, os inspetores poderiam ver quantos dedos tem aqui. Era o que acontecia na cena, mas não era possível ver porque estavam muito longe. Os inspetores não podiam ver nada. Agora, vocês vão me dizer que 60 pessoas estão mentindo? Essas pessoas juraram sob medo de cometer perjúrio. Então, quem iria fazer isso? Há tantas evidências sobre esses crimes. Essas pessoas estão com seus nomes nas suas declarações. Elas juraram que seriam inspetores. E não é uma questão técnica.
É uma razão. Há uma razão para fazer isso. Por que não permitir pessoas executarem a sua função que têm feito por 50, 60 anos? Por que não permitir a inspeção desses votos? Porque esses votos seriam usados para dar uma vantagem para Biden. E havia um caminho muito longo, 700 mil votos atrás. E a única forma de conseguir isso seria com os votos por correio. Não era possível ter inspetores democratas ou republicanos. Eles não quiseram nem inspetores democratas por perto, porque um honesto democrata poderia dizer que havia fraude. Vou mostrar o testemunho de uma testemunha democrata, porque vocês continuam dizendo que não temos evidências, porque basicamente essa cobertura tem sido tão desonesta quanto o esquema. Os americanos têm direito de saber. Não temos o direito de mentir sobre isso. E vocês estão. A mídia não tem relatado que uma mulher cidadã desse país, que quer inclusive dar seu nome, e eu não posso dar essas declarações porque essas pessoas serão ameaçadas, podem perder seu emprego, podem perder seus amigos. Pessoas precisam de proteção e o que está acontecendo nesse país é horrível. E a censura que vocês estão impondo está tornando tudo pior. Mas Justin Jacob é um adulto residente do estado do Michigan. Ela trabalha na cidade de Detroit há décadas. Eu sei sua idade, mas ela pode dizer sua idade. Ela foi designada em setembro e foi treinada em Detroit. Ela foi treinada para fraudar. Ela disse que eu fui instruída pelo meu treinador para colocar a data nos envelopes dos votos enviados pelo correio com uma data anterior. Não sou eu que estou dizendo isso. É uma cidadã americana, sob juramento. Talvez vocês possam dizer que ela está mentindo, mas vocês não podem dizer que não há provas. Isto é uma prova direta, não é circunstancial. Eu participei de muitos casos, assim como meus colegas. Colocamos a testemunha e a testemunha, no banco das testemunhas, vai dizer, me disseram para ajustar as datas nos votos por correio. Eu testemunhei agentes eleitorais indo com os eleitores até as cabines e orientando-os em quem votar. Ela vai testemunhar a respeito disso. As pessoas de Biden, os apoiadores, podem pedir um exame, mas não é possível descartar isso. Isso é público. Todos vocês podem obter essas provas. É uma queixa. Constantino versus contra a cidade de Detroit, no caso. Ela foi instruída pelo supervisor a não solicitar nenhuma identidade quando as pessoas estavam tentando votar. Não pedir uma identificação. Por que não pedir uma identidade? Porque você sabia que muitas pessoas que não podem votar vão votar, porque imigrantes ilegais vão votar. Você sabia, se você é da cidade de Filadélfia, que muitas pessoas viriam de Camden para votar. Muitas pessoas vêm, acontece o tempo todo. É tão frequente quanto levar uma surra do time de futebol da Filadélfia. E isso é permitido acontecer porque é uma cidade democrata e corrupta, e tem sido há anos.
Muitos anos. E eles fazem isso onde podem se livrar, e não em lugares neutros ou republicanos. Não fizeram isso onde a lei é respeitada, mas em cidades corruptas, onde os procuradores vão libertar criminosos, e é por isso que há tantos crimes. Ela também disse que observou uma série de pessoas que vieram para votar em pessoa, mas que já tinham se candidatado ou solicitado voto por correio. Portanto, temos pessoas votando 2 vezes. Jesse Jacob, not me. Bem, mais uma vez é Jesse Jacob dizendo: eu fui instruída a não invalidar nenhum voto e a não buscar nenhum erro no voto. E por quê? Porque você está fraudando intencionalmente, como uma instituição. Isso é uma instrução do agente eleitoral ao funcionário. Não buscar nenhum erro nos votos. Fui instruída a não olhar nenhuma das assinaturas nos votos pelo correio. Se ela foi instruída a não buscar nenhuma assinatura nos votos por correio, então por que elas tinham que ser assinadas e serem identificadas? Ela recebeu essa instrução porque os votos por correio eram fraudados. Eles sabiam disso. No dia 4 de novembro, eu fui instruída a colocar uma data anterior nos votos, quando a data de recebimento